Olá, pessoal. Vamos à nossa aula de língua portuguesa e vamos trabalhar com interpretação textual. Essa aula é para os alunos da 7ª e 8ª EJA. Eu sou a professora Valdicélia. Então, voltando ao conceito que nós temos sobre texto, vamos observar. Então, a gente vai relembrando os conteúdos que a gente até então já trabalhou. Então, texto é um conjunto de ideias organizadas e relacionadas entre si, formando um todo significativo, capaz de produzir interação comunicativa. O que é uma interação comunicativa? A capacidade que a gente tem de codificar e decodificar, ou seja, entender aquilo que está escrito, compreender, né, e até reproduzir. Então, vamos também ver a ideia do que é contexto, certo? Então, contexto é um texto, ele é constituído por diversas frases, certo? A gente já viu que o texto, ele é um todo, então existem várias frases. Em cada uma delas, há uma certa informação que a faz ligar-se com a anterior ou com a posterior. Ou seja, para a gente observar o que é contexto, a gente vai observar que as frases elas se interligam para poder constituir esse todo que é o texto, certo? Então, ela tem uma ligação com a frase que aparece antes, com a frase que aparece depois. Então, a gente vai dizer que criando condições, essa ligação cria condições para a estruturação do conteúdo a ser transmitido. O que é que eu quero transmitir? Quando eu falo de contexto, eu estou falando de essa frase, essa palavra, ela está inserida aonde? O que é que vem antes dela e o que é que vem depois para mim fazer compreender? Certo? Então, a essa interligação, dá-se o nome de contexto. Então, contexto é a interligação entre as frases, entre o todo, para constituir esse texto. Nota-se que o relacionamento entre as frases é tão grande que, se uma frase for retirada do seu contexto original e analisada separadamente, poderá ter um significado diferente daquele inicial. Então, o que a gente observa? Que esse contexto faz com que essas frases tenham uma ligação, que a gente chama de contexto, é onde ela está inserida, para formar esse todo que é um texto. Então, quando a gente separa a palavra daquele contexto ou a frase, geralmente a gente não tem aquele significado desejado. Interpretação de texto. O primeiro objetivo de uma interpretação de um texto é a identificação de sua ideia principal. A partir daí, localiza-se as ideias secundárias, ou as fundamentações, as argumentações ou explicações que levem ao esclarecimento das questões apresentadas na prova. Então, interpretar, entender aquilo que está escrito, né? Então, a gente precisa observar qual a ideia principal e quais são as ideias secundárias que aquele texto passa para nós. Então, normalmente, numa prova, o candidato é convidado a identificar. O que é identificar? Então, identificar é reconhecer os elementos fundamentais de uma argumentação, de um processo, de uma época. Nesse caso, procura-se os verbos e os advérbios, aos quais definem o tempo. Então, quando eu defino esses elementos fundamentais, eu vou identificar, não é? Reconhecer as fundamentações dessa argumentação. Então, é como se eu procurasse quando foi que aconteceu, onde foi que aconteceu, como aconteceu. Comparar é descobrir as relações de semelhança ou diferença entre as situações do texto. Então, eu observar o que é parecido, que é semelhante, né, e o que é diferente dentro de um texto. Qual é a diferença e qual é a semelhança? O que é que eles têm em comum e o que eles têm de diferente? Comentar, certo? Então, comentar
é relacionar o conteúdo apresentado com uma realidade, opinando a respeito. Então, eu posso tecer comentários a partir da minha opinião, né? De observar no texto que aquilo que o texto diz, ele tem a ver com algo que eu já conheço dentro da minha realidade. Resumir é concentrar as ideias centrais e as ideias secundárias em um só parágrafo. Então, eu resumo quando eu digo o que foi que aconteceu no início e o que aconteceu no final. E aí eu fundamento isso. É porque quando a gente fala do texto, sendo a fala, o nosso dia a dia, ele é mais prático da gente perceber, porque nós estamos frequentemente fazendo isso. Conversando, contando algo que se passou, né, contando um fato. Então, a gente está sempre relatando. Aí, na nossa fala, é mais prático, porque nós estamos habituados a falar, então nós falamos aleatoriamente, sem observar que existe pontuação, que existe letra maiúscula, portanto, fica mais prático. Mas quando a gente passa à escrita do texto, ela torna-se mais complexo, porque vai exigir toda uma estrutura. Parafrasear, então, parafrasear é reescrever o texto com outras palavras. Então, aqui a gente percebe que dentro dessa interpretação textual, o que é solicitado em uma prova. Por que a gente está vendo isso, né? A gente está vendo isso pela necessidade de trabalharmos a questão do texto. A gente já teve uma outra aula, compreensão e interpretação, definindo o que era uma e o que era outra. Como a gente precisa sempre estar trabalhando com o texto, então é normal que a gente volte sempre a observar o que é uma interpretação textual, o que é um texto, o que é um contexto, certo? Veja, quais são as dicas para melhorar a interpretação de texto? Ler todo o texto, procurando ter uma visão geral do assunto. Se encontrar palavras desconhecidas, não interrompa a leitura. Ler bem, ler profundamente, ou seja, ler o texto pelo menos 2 vezes. Inferir, eita, professora, é uma palavra nova, inferir. Inferir, você vê lá num texto escrito e você tem uma noção, porque você já tem uma ideia de mundo, do que mais ou menos aquilo significa lá dentro do texto. Então, eu trago uma situação do dia a dia para dentro do texto, eu faço uma inferência. Voltar ao texto quantas vezes precisar. Não permitir que prevaleça suas ideias sobre as do autor. Fragmentar o texto para parágrafos, parte, para melhor compreensão. Verificar com atenção e cuidado o enunciado de cada questão, certo? O autor defende ideias e você deve percebê-las. Então, aí a gente percebe que para fazer essa interpretação, a gente vai precisar, é bom a gente seguir algumas dicas, certo? Essas dicas, lógico, é para a gente melhorar essa questão de trabalho com o texto. Hoje a gente trabalha direcionando em provas externas e até nas atividades do dia a dia, a gente foca muito a questão de texto, para que o aluno entenda aquilo que está dentro do texto, que está escrito no texto, tá certo? Então, nessa atividade, a gente tem leitura, compreensão, interpretação e produção de texto. Então, aqui a gente tem, leia o texto a seguir, então a gente tem o texto Eva Marte, certo? E aí a gente vai ter aqui, ó, venho para a questão. Agora responda as questões abaixo. Quem conta a história acima? Então, após ler, você vai perceber quem é que conta essa história, certo? Se é alguém, né? Quem é que está contando? Se é o cacique, se é a filha, a única filha dele, se é o Tupã ou se é um narrador observador. Lembrem-se, narrador, personagem, aquele que conta a história que se passa com ele. Narrador observador conta uma história que se passou com outra pessoa. Ele está de fora e só relata a história. No segundo, vocês têm, segundo o texto, o cacique Guarani andava infeliz por quê? Então, lá no texto, você vai encontrar essa informação que preenche aí, certo? No terceiro, vocês têm, diante da situação da infelicidade, o cacique Guarani tomou uma atitude para resolver
o seu problema, identifique-a. Que atitude ele tomou? Então, aqui abaixo vocês têm 4 opções e vocês devem escolher, optar por uma de acordo com o texto. No 4, o problema do cacique Guarani começou a ser resolvido quando Deus Tupã fez o quê? Então, volta ao texto lá e vê. No 5º, assinale a frase em que a expressão sublinhada se refere ao cacique Guarani. Então, qual dessas 4 frases se refere a ele? Ao final da história, o cacique Guarani conseguiu o que desejava. Conte com sua palavra o desfecho da história. Então, a parte de produção de vocês será esta. Vocês vão contar com a palavra de vocês o final dessa história. E aí, mais uma vez, para refletir, a gente tem aqui uma mensagem. Na vida, você pode ser o que você quiser. Basta acreditar e correr atrás de seus sonhos. Nunca desista, pois somente quem continua tentando conseguirá, em alguma tentativa, atingir seu objetivo. Certo? Obrigada, gente, mais uma vez.